A paz do Senhor Jesus, boa noite, bom dia, boa tarde, glória a Deus por essa oportunidade. Dia 1 de maio, para a glória de Deus, e aqui estamos para juntas permanecermos firmes e constante na presença do Senhor, meditando, lendo, ouvindo a sua palavra, aleluia, e praticando. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por mais um dia, por mais um momento, meu Deus, na tua presença. Quero te pedir em nome de Jesus, nos conduza, meu Deus, que não queremos ficar no raso, mas queremos, Senhor, nos aprofundarmos em tudo aquilo, Pai, em tudo quanto o Senhor tem para nós. Deus, nos dá a sabedoria da tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. 2 Reis, capítulo de número 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos dos reis, aos quais mataram, e pôs a ele a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalaia, e assim não mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalaia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e da guarda, os meteu consigo na casa do Senhor e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará à porta de sul, e a outra terça parte à porta de trás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o caminho, e rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras e o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estava na casa do Senhor. E os da guarda os puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, ele deu o testemunho, e o fizeram rei, e ungiram e bateram as mãos e disseram: viva o rei! E Atalaia, ouvindo a voz dos guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, os capitães das trombetas, junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalaia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o a espada. Porque o sacerdote disse: não matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram, e a matar. Sacerdote de Baal mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões e os capitães da guarda e o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor e o rei, vieram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei. Ele se sentou no trono dos reis, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou. Depois que mataram Atalaia a espada junto à casa do rei, era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei.
Capítulo 12 de 2 Reis. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o Senhor, o sacerdote, o Joiada, o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro aquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o receberam cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo a toda fenda que se achar nela. E sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes. Ele disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro e de vossos conhecidos, mas dei-o pelas fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam à casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta tocavam ali o dinheiro, colocavam ali o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contava e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra que tinham a cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores que repararam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, aí para se comprar madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, para tudo quanto a casa do Senhor se dava para repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não podiam contar aos homens em cujas mãos se entregavam aquele dinheiro, para dar aos que faziam a obra, porque a obravam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delito e o dinheiro por sacrifício de pecados, se não traziam à casa do Senhor, porém era posto aos sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e o tomou. E depois de Azael virou o rosto para marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos seus tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria. Ele então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos sucessos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não está escrito no livro das crônicas, reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josadabe, filho de Somer, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo de número 8 de Marcos. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se deixarem ir em jejum para sua casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disse-lhes: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão.
Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e os pedaços que sobejavam levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para que o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembreis? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiram os 7 pães, os 7 entre os 4.000, quantos alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhe disse: Como não entendeis ainda? E chegando a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe que se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para casa, dizendo: Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse: Tu és o Cristo. E admoestando-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, por que não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens? E, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Que Deus abençoe.